Faça. Faça imediatamente. Faça a... Você sabe o quê? Faz aí. Porque hoje o Flamengo é líder. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Então, sigam todos. Segue o líder. Olha, eu vou dizer que momento legal, né? Que sábado, que dia, que presente o Flamengo recebeu no seu aniversário de número 130. A gente já imaginava, né, nas projeções, eu não lembro se eu cheguei a falar isso em vídeo, mas era algo que já vinha rolando bastante, que era essa possibilidade de um confronto pro Palmeiras mais complicado contra o Santos, porque um Santos muito desesperado, jogando em casa contra um Palmeiras muito mutilado. Havia uma possibilidade razoável do Palmeiras não conseguir a vitória. E com isso o Flamengo precisava ganhar o jogo contra o Sport. E a gente vai falar desse jogo de Flamengo e Sport também, né, do Santos e Palmeiras e, enfim, conjuntura toda do campeonato nesse vídeo aqui nesses próximos minutos. Então já peço que você dê o like, se inscreva, ative o sininho e tudo mais, porque todo dia aqui tem vídeo de Flamengo. Vamos lá, vamos por partes, né? Vamos que nem o Jack. Primeira coisa, Flamengo e Sport. Primeiro tempo, péssimo, horroroso, de doer. Né? Mais uma vez o Flamengo entra desligado, como eu já vim falando aqui. Sei nem quantas vezes que o Flamengo não pode entrar dessa forma. Tem que entrar ligado, tem que encarar todos os jogos como uma final, blá 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 blá. Não o fez de novo. Mas, né, a gente tem que levar em consideração que era um Flamengo sem Léo Ortiz, Danilo, Varela, Alexandre Vinha, De La Cruz, porque esse realmente não dá pra contar, mesmo quando não é convocado, sempre tem algum problema. Jorginho, quem mais? Arrascaeta, Carrascal, Plata, Pedro, enfim. Inúmeros desfalques, né? Era um Flamengo muito desfalcado. Por exemplo, nosso meio de campo tinha como camisa 10 o armador Luiz Araújo. Eu gosto muito do Luiz Araújo, inclusive fez um golaço, né? Que o primeiro gol de empate do Flamengo. Mas não é um armador. Não é. A função dele é outra. Não joga bem jogando de armador. E é até natural. Né? Um armador é um armador e o Luiz Araújo, que é um ponta, é um ponta. Com funções diferentes no jogo. Então, assim, isso pra mim é um atenuante. Eu acho que a postura, no geral, não foi bacana, né? Principalmente ali nesses erros. O Emerson Royal muito mal, entregando umas bolas inacreditáveis. O Ayrton Lucas e o João Vitor. O João Vitor também um jogo muito abaixo. E aí, assim, por um lado, a gente pode olhar e falar, cara, realmente, por isso que o Felipe Luiz não escalava ele, porque quando ele entrou, jogou muito mal. Por outro lado, a gente pode olhar e falar, talvez ele tenha jogado tão mal porque o Felipe Luiz não escala ele. Então o cara não tem ritmo de jogo, não tem experiência, não tem condição de jogar. Então acho que são duas óticas aí que a gente pode ter. Resultado, partida muito fraca dele, muito fraca mesmo. E aí é claro que o jogo é muito condicionado a partir do momento que o Sport tem dois jogadores expulsos, quase que em sequência. Né? Tem um jogador expulso, o Flamengo faz o gol e tem outro jogador expulso. E a partir dali, realmente virou questão de tempo até o Flamengo conseguir virar o jogo e, enfim, golear como foi. Né? E aí, é claro, destaque para ele, que veio do banco, né? Juninho Xereca, que veio do banco e fez um gol com o órgão genital. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Assim, eu já falei que várias vezes, né? Eu sou um defensor do Juninho Xereca. Já falei que eu acho que ele poderia render, que ele poderia ser um jogador útil. Óbvio que ele nunca vai ser o Pedro, ele nunca vai ser um Gabigol, ele nunca vai ser um jogador desse nível. Mas ele poderia muito bem ser um jogador que entra ali de vez em quando. Aí, se num jogo contra o Sport, que ele faz um gol. Eu acho que ele, assim, ele pode muito bem, mas ele, pelo visto, é o último da fila. A gente não entende muito por que foi a contratação. Quer dizer, hoje já saiu, né? Hoje não, mas recentemente já saiu que parece que a própria diretoria, o Felipe Luiz e tal, todo mundo avalia que foi um erro a contratação dele. Ok? Mas pelo que eu vi, e obviamente eu entendo muito menos do que quem tá lá, mas
eu daria uma chance pra ele. Eu tentaria usar mais o Juninho, porque é isso sim, né, cara? É um jogador que, é isso, não é nenhum craque, mas tem velocidade, tem impulsão, é um jogador que é da função ali, de centroavante mesmo. Enfim, fez o gol, foi útil, porque no final foi 5-1, mas ele faz o gol da virada. E por mais que o Sport tivesse com 2 a menos, tava aquele jogo de todo mundo lá atrás, e fica aquela tensão de vai virar, não vai, meu Deus. E no final dos contos conseguiu, foi tranquilo e tal. Mas o gol do Juninho foi muito importante pra isso. Depois teve o moleque da base, né? O Danilo Teles, desculpa, muito maneiro. O primeiro toque na bola fez o gol. Os outros gols, se eu não me engano, um foi do Bruno Henrique, que foi um golaço também, muito maneiro, até porque marca esse momento após aí esse episódio todo do esquema de aposta e tudo mais, ele ser absolvido e conseguir fazer o gol. E agora o outro gol, realmente não tô me lembrando de quem foi. Mas enfim, um jogo tranquilo, né? Apesar dos sustos no início. No geral, eu acho que foi um jogo tranquilo. Óbvio que também foi condicionado, sim, pelas expulsões. A primeira, até na hora, parecia que não tinha pegado, mas tem um replay que mostra bem que o jogador do esporte pega, assim, no Ayrton Lucas. Ah, o gol foi do Ayrton Lucas, é verdade. Agora me lembrei. Então, expulsão correta e também só pelo carrinho, o cara dá uma tesoura já tendo amarelo, não faz o menor sentido. Então acho que só por aquilo ele já poderia ser expulso. O segundo cartão que eu achei um pouco rigoroso, mas ok, também não é nenhum absurdo dar amarelo ali. E o Flamengo ganhou. E a partir desse momento que o Flamengo ganha esse jogo, todas as atenções estavam em Santos e Palmeiras. E aqui eu vou dar um plá, né? Só um rápido comentário sobre o jogo, porque como o canal não é sobre Santos nem Palmeiras, então pouco importa. O que importa é o resultado. Mas assim, o Palmeiras foi. No primeiro tempo, principalmente, foi dominado pelo Santos. O Santos jogou muito melhor do que o Palmeiras. Criou algumas chances boas de gol, o Santos, assim. Só que é um time muito ruim. Muito ruim. O time do Santos realmente é muito ruim. E aí, né, quem é muito fã do Neymar vai falar, mas é por isso que o Neymar não rende. Não é não, gente. Não é mesmo. O Neymar tá ali junto com a rapaziada muito ruim, o Neymar tá ali. Sendo bem ruim também, assim. Não dá continuidade para as jogadas, prende muito a bola. Olha, assim, eu no geral, eu não sou um fã do Neymar. Então eu nunca vejo os jogos do Santos, quando eu vejo, né, quando acontece de ser um jogo contra o Flamengo, ou por algum motivo um jogo tá passando e eu paro pra ver. Eu nunca tô torcendo pelo Neymar, porque pra mim tanto faz. O Neymar é só mais um jogador qualquer, que obviamente é o Neymar, tem ali um destaque, mas eu não tenho essa vontade que ele faça alguma coisa, eu não tenho esse desejo. Ontem eu tinha. Ontem foi a primeira vez, acho que sei lá, desde uma Copa do Mundo, que eu torci pelo Neymar. De verdade. E foi muito triste, porque não dava certo nada, né? Então isso foi uma coisa que realmente foi me dando assim uma agonia. E é um cara que não marca, e parece que é um a menos, e o time do Santos no geral também é muito ruim. E no segundo tempo o Palmeiras cresceu. No segundo tempo ali o Brasão aparece, que pra mim é disparado o melhor jogador do Santos. É... E o Santos começou a perigar perder aquele jogo. E aí a gente foi ficando triste. Mas no final, o Rollheiser, não sei como é que fala o nome dele, o argentino lá, fez um belo gol, né? Ele que era uma contratação que gerou uma expectativa e tal, ele já foi ventilado, não ventilado exatamente, mas já vi muita gente comentando que ele seria um bom jogador até para vir para o Flamengo antes dele ir pro Santos. Então até esperava que ele fosse render mais nessa passagem dele pelo Santos. E ontem ele fez um gol que para mim valeu tudo. Valeu toda a passagem dele pelo Santos. É... Porque foi o gol que fez o Palmeiras perder, né, a partida. E assim, é o que eu falei no início do vídeo. Era o jogo que o Flamengo precisava para voltar a ser líder. Eu vou abrir aqui a tabela pra gente. O Flamengo nesse momento tem 71 pontos e o Palmeiras tem 68. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o Palmeiras ganhar todos os jogos daqui até o final do campeonato, o Flamengo pode ganhar 4 e empatar um. O Flamengo não precisa ganhar todos os jogos.
É claro que, assim, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que nenhum dos dois vai ganhar todos, tá? Eu acho que todos os dois ainda vão tropeçar, até porque tem a final da Libertadores no meio do caminho. Não é simples assim. Agora, pra quem fala que o Palmeiras é um sinônimo de regularidade, que o Palmeiras não perde jogos, que o Palmeiras não desperdiça ponto. Olha a última sequência aqui, os 5 últimos jogos do Palmeiras. 2 vitórias em 5 jogos. Não tô dizendo que eles não vão mais pontuar no Brasileiro. Mas que não é essa história. Como eu venho falando, e olha, isso eu falei por muito tempo aqui, hein, gente. O campeonato não vai ser, o Palmeiras não perde mais pontos, como muita gente queria dizer. Não é assim que funciona. Simplesmente não é assim. E nos próximos jogos, eu não vou nem abrir aqui, porque, enfim, aí não é o propósito do vídeo. Mas nos próximos jogos, Palmeiras enfrenta Fluminense, enfrenta Grêmio, enfrenta Atlético Mineiro. Ah, pode ganhar? Pode. Mas pode não ganhar também. Não são jogos que tipo, certo que o. Tentando fazer a câmera focar na minha cara aqui, mas não tá focando. Não é certo que o Palmeiras vai ganhar esses pontos, sabe? Então, o campeonato está aberto. O Flamengo não é campeão já, mas se colocou numa posição. Se a gente nos últimos jogos, aqui, né, algumas semanas atrás, depois do jogo contra o São Paulo, principalmente, falava como o Flamengo tinha se colocado numa posição ruim, agora a gente tem que falar como o Flamengo se colocou numa posição boa. O Flamengo está numa ótima posição no campeonato. Precisa continuar levando muito a sério, continuar jogando todos os jogos como final, porque se conseguir ganhar aí os próximos jogos, e principalmente é isso, de repente o Palmeiras perder pontos, pode ir se colocando numa posição real de título. Até agora não está, agora está com uma vantagem, numa posição interessante, uma oportunidade boa. Mas tem que concretizar isso. Então tem que manter a seriedade, a vontade, a entrega, porque dá pra ser campeão, tem tudo pra ser campeão, mas não pode achar que já ganhou, né? Principalmente jogadores aí. O próximo jogo contra o Fluminense é um jogo muito difícil, porque vai estar muito desfalcado ainda, né? Os principais jogadores, a Arrascaeta, por exemplo, não deve jogar pela questão da data FIFA, né? Um jogo no dia seguinte do jogo das seleções da data FIFA. Então, não imagino que vá com um time próximo do que foi no último jogo, né? Talvez com um reforço ou outro, um jogador que não tenha jogado tanto na seleção, um De La Cruz, alguma coisa assim. Vamos ver. Mas é um cenário complicado, é um jogo difícil, porque é um rival que vai querer muito atrapalhar o Flamengo, não deixar o Flamengo ser campeão brasileiro. Então precisa levar esse jogo muito a sério. Ganhar esse jogo é importante pelos pontos, porque tem que tentar ganhar todos os jogos daqui pra frente, e também pela parte mental. Porque é enfrentar um adversário que, beleza, não vive a melhor fase, mas em casa tem jogado bem. Ou pelo menos tido bons resultados. E se consegue uma vitória, é um recado de, olha, a gente tá brigando por esse título pra valer e nós vamos ser campeões.